Olá, pessoal. Sou o professor Washington, professor de Língua Portuguesa e Literatura. Olá, eu sei que você está por aí, está ansioso pela aula de literatura hoje, que é uma aula top, porque vamos falar do primeiro movimento da literatura colonial. Você sabe que o Brasil vivenciou literatura colonial, do quinhentismo, barroco e arcadismo. E hoje nós vamos detalhar para você esse movimento inicial aqui no Brasil, que nós não podemos chamar isso de escola. Atenção aí, você se liga na aula, olha só. Isso não é uma escola, isso é um movimento artístico ou um movimento literário, podemos dizer assim. E esse movimento que nós iremos abordar nesse momento é o quinhentismo no Brasil, ou alguns chamam de literatura quinhentista, outros chamam de literatura colonial, enfim, mas entenda melhor que vamos falar do quinhentismo, que tem, por início, é claro, se é quinhentismo, né, gente? Vamos lá, é 1500 e vai terminar em 1601, com a entrada de outro movimento chamado Barroco. Pois bem, mas primeiro vamos conhecer o contexto histórico. Você sabe que o Brasil foi descoberto em 1500. Você que estudou aquela aula poderosa com o professor Zenildo, a professora Shirley, professores assim que arrebentam a história, você sabe que o Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal no dia 9 de março e, por incrível que pareça, ele veio parar aqui no Brasil no dia 22 de abril. E aí, você sabe da história, todo aquele processo, não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou dizer para você que o Pedro Álvares, ao vir para o Brasil, dentre os tripulantes que estavam naquelas caravelas, estavam ali dois tipos, os cronistas e os jesuítas, ou seja, aqueles que faziam parte da questão principal do momento religiosa, que era a Igreja Católica. Você sabe que nessa época a Igreja Católica estava passando por um caos muito grande, né? Pelo movimento, ali do movimento contra a reforma, metendo ali o cacete em Martinho Lutero. E aí, a Igreja Católica, muito preocupada com a evangelização, ela coloca ali, lá nas caravelas, os padres ou os religiosos que vão expandir o cristianismo. E o Brasil foi sorteado, né? Nas caravelas cabralhas, ali estavam os religiosos e os cronistas. Washington, quem eram os cronistas? Atenção, os cronistas eram aqueles homens que eram pagos pela coroa portuguesa para caguetar também, né? Mas para fazer relatórios se realmente valia a pena fazer investimento aqui no Brasil, nesse Brasil colônia que estava ali iniciando o seu processo de comércio. E aí, meus queridos, nós temos aqui a expansão marítima, que é o contexto histórico. Você sabe que Portugal era fera em navegações ultramarinas, então essa expansão era algo inerente ao povo português, aos navegadores portugueses. Outra coisa que eu comentei agora há pouco com vocês, a reforma protestante, lembrando que a Igreja Católica estava passando por um cisma muito grande devido ao monge agostiniano Martinho Lutero ter causado um racha na igreja, e a igreja não ficou calada, ela teve que agir. Inclusive, uma fofoca aqui: existia um concílio chamado Concílio de Trento, onde o bispo Inácio de Loyola, ou padre, teve uma seguinte ideia: criar um movimento contra a reforma chamado Companhia de Jesus. E ali está os nossos amigos jesuítas fazendo parte desse processo de evangelização. E aí, chegando aqui no Brasil, eles se depararam primeiramente com nossos amigos tupiniquins, ficaram por ali, viram ali os nativos e começaram a querer estudar ali essa terra, né? Perceberam que aqui tinha bons ares, como dizia o nosso amigo Pero Vaz de Caminha, percebeu que poderia aquele lugar ter algum ouro, algum metal, mas beleza. Então, bateu aqui, o passo era realmente fazer aqui do Brasil um local de colônia e comércio. Pois bem, mas o que isso tem a ver com literatura? O que isso tem a ver com literatura? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque esses cronistas, eles precisavam fazer relatórios para a coroa portuguesa. Como é que a coroa portuguesa ia ter conhecimento dessa visita aqui no Brasil em relação ao comércio? Simplesmente por meio de relatórios. E esses relatórios eram feitos ali por aqueles que nós chamamos de cronistas, ou textos informativos ou texto daqueles viajantes. Por isso que esse primeiro momento literário quentista é chamado de literatura de informação, ou literatura do viajante, ou dos viajantes, ou literatura dos cronistas. Você está se perguntando: ei, não dorme na aula, vamos lá. Ei, e aí você está se perguntando: Osto, o que rolava aí nesse processo, o que rolava nesses relatórios? Primeira coisa, que eram relatos.
Eram relatos totalmente descritivos. Claro, tinha que descrever, né, usar ali uns bons adjetivos, que quando chegasse esses relatórios nas mãos das autoridades portuguesas, elas iam olhar, eita, essa terra é só o Todde. E aí, então, o povo ali com certeza ia fazer investimento e o Brasil ia ser sugado pelo povo de fora, como até hoje, né? Pois bem, e aí, gente, a parada é a seguinte, é que esses relatórios aqui eram enviados para a coroa portuguesa, totalmente descritivos, carregados de adjetivos. Atenção, é claro que é na língua lá do português arcaico, tá? E também, além de relatos, eram feitas cartas, eram feitos diários de navegação e alguns se arriscavam até fazer mapas. Tudo isso envolvendo uma literatura de informação ou literatura informativa. E por que isso é literatura? Porque o que é literatura? Alguém escreve, alguém produz e alguém lê. Isso é literatura. Então, nós temos uma literatura, porque havia aqui os cronistas, haviam ali os viajantes naquelas caravelas e eles faziam relatórios e enviavam para a coroa portuguesa numa intenção de dizer o quê? Que estavam vindo para evangelizar aqui os nativos, os tupiniquins, ou então, ao mesmo tempo, apresentar um desejo de criar uma colônia aqui no Brasil. E aí, gente, quem foi o grande idealizador, quem foi o cara dessa literatura de informação? Por que não dizer quem foi o cara da literatura quientista? Quem foi? Quem foi? Vamos lá? Foi o nosso amigo Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha era um cronista mó das caravelas de Cabral, ele estava ali, né? Ele veio de Portugal. Dizem que quem deveria ter vindo era o genro dele, mas a filha dele começou a chorar, e o pai, né? Todo o pai com pena da filhinha lá, assumiu que genro, que sogro é esse, hein, gente? Assumiu o papel do genro e veio para o Brasil fazer relatórios para a coroa portuguesa. E aqui no Brasil, o nosso amigo Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta de 27 laudas. Quantas laudas, hein? 27, muito bem. 27 laudas, e essa carta era uma carta que falava todo um processo descritivo do Brasil em relação à sua população, os tupiniquins, falava do clima desse Brasil, falava do relevo, da hidrografia, ou seja, era um relatório completo. Washington, quando foi que ele aprontou essa carta? Dia 1º de maio de 1500, ele enviou essa carta para quem, Washington? Para quem? Para Dom Manuel, que estava em Portugal. Ele enviou para dentro de um navio por um homem chamado Gaspar de Lemos. Gaspar de Lemos foi o cara que enviou, que conduziu a carta até Dom Manuel. Essa carta foi endereçada a Dom Manuel, ninguém leu, né? Ficou ali um negócio meio escondido, né? E Dom Manuel leu. E quando Dom Manuel leu aquela carta, olha só, aqui nesta terra o ar é muito bom, as águas são boas, aqui nós encontramos frutos e tal. Aí Dom Manuel cresceu o olhinho dele, ó, aquele olhinho do cifrão do dinheiro, porque pensou bem, essa terra é boa. Mas vocês sabem que dizem alguns historiadores que pode ser que o nosso amigo Pedro Vaz de Caminha tenha dado assim, um migueleixo, porque ele, claro que ele queria impressionar. Então, pode ser que aquela carta ali, aquilo que ele escreveu, não tenha sido algo tão verdadeiro, principalmente no que tange a respeito. Ele diz que os tupiniquins, os nativos, receberam os portugueses de uma forma muito amistosa. Gente, vocês acham que os nativos receberam os portugueses de uma forma amistosa, de uma forma assim amigável? Fica aqui uma interrogação. Para você, uma interrogação. Mas ele mandou essa carta para lá e ela foi recebida pelo nosso amigo aí, o rei Dom Manuel. Beleza, então esse é o primeiro momento da literatura de informação com Pero Vaz de Caminha. Depois nós tivemos outros cronistas. Eu tenho aqui o padre Manuel da Nóbrega, que escreveu, atenção você que vai fazer faculdade, vai fazer aí o vestibular, perdão, nas universidades federais, então uma coisa muito específica. O nosso amigo padre Manuel da Nóbrega escreveu Diálogo da Conversão do Gentil. Ele vai explicar por meio de um bate-papo entre dois irmãos aí, né? O Gonçalo e o Mateus, os amigos da história, vão explicar como foi que os gentios receberam a conversão. Lembrando que gentil, esse nome gentil, é dado a todo aquele que não está no grupo, né? Dos escolhidos de Deus, dentro da visão
do cristianismo antigo. Então, os gentios, Diálogo da Conversão dos Gentios, é uma obra do nosso amigo Padre Manuel da Nóbrega. Queremos falar também do Gabriel Soares de Souza, que escreveu o Tratado Descritivo do Brasil, ele que vai falar um pouco dos peixes, vai falar dos mosquitos que haviam aqui, então ele vai apresentar essa situação. E nós temos também aqui o Reichstader. Reichstader, ele é um alemão que esteve aqui no Brasil, escreveu um diário, né, ou um relato sobre as suas 2 viagens no Brasil. Diz que o Reichstader foi capturado por canibais, depois conseguiu escapar, porque ele dizia que existia um salvador, e por coincidência algumas coisas aconteceram, algumas pragas chegaram às tribos e desistiram de praticar aí o canibalismo com o nosso amigo Reichstader, que é um alemão, que inclusive a obra dele, as 2 viagens ao Brasil, ou 2 viagens no Brasil, chegou a ser vendida bastante na Alemanha, porque começou a retratar um pouco dessa terra aproximadamente aí 1500 e 1600. Beleza, gente? E aí nós temos também o Pero Magalhães Gândavo, que faz parte desse grupo da literatura de informação ou literatura dos cronistas. Foi Pero Magalhães Gândavo, ou Gandavo, como algumas traduções dizem, que escreveu o Tratado das Terras do Brasil. Ele escreveu ali, ele falou um pouco desse Brasilzão e diz também que a coroa portuguesa deveria fazer o maior investimento. Foi ele, né? Segundo ele deu algumas ideias, principalmente no que tange a um trabalho 0800, usando os indígenas como escravos. E esse cabra aí que abordou essa ideia no seu livro Tratado das Terras do Brasil, esse homem aqui, o Pero Magalhães Gândavo ou Gandavo. Beleza, gente? Esse foi o momento aí da literatura de informação, ou cronista, ou viajante, e quem está estreando o grande nome desse movimento é o Pero Vaz de Caminha, que escreveu a Carta de Achamento do Brasil. Podemos chamar essa carta como a certidão de nascimento do Brasil. É uma carta que cai muito nos vestibulares e você precisa conhecer esse conteúdo vasto em relação a essa terra brasileira que foi encontrada, né, ou achada pelos nossos irmãos aí, os portugueses. Muito bem, vamos dar seguimento à aula agora e vamos falar da outra literatura quentista, que eu vou chamar de literatura jesuítica, ou literatura da catequese, ou literatura pedagógica. Por quê? É claro que essa literatura aqui era uma literatura que era abordada por padres, por jesuítas. Os jesuítas chegaram aqui no Brasil, na sua totalidade, aproximadamente em 1550, 1555, e aí, ao chegarem aqui, começaram a implantar uma ideologia que, segundo eles, era a conversão, a conversão dos indígenas. E é por isso que a gente vai chamar essa literatura da catequese. E o nosso amigo aqui, quem é o grande nome da literatura da catequese? Padre José de Anchieta. Para quem não sabe, o padre José de Anchieta é um padre espanhol, ele nasceu nas Ilhas Canárias e ele veio ao Brasil bem novinho. Chegou aqui no Brasil, gente, ele fundou a escola de Piratininga. Onde fica a escola de Piratininga hoje, Washington? É a cidade de São Paulo. Foi ele que construiu a escola de Piratininga e a partir dessa escola foi se expandindo e hoje é a grande São Paulo. E aí o padre José de Anchieta era aquele padre que fazia a conexão entre os portugueses e os indígenas. Sabe como que ele chamava o padre José Anchieta? Pai Açu. Sabe o que é Açu, né? Na língua indígena? Grande pai. E aí os indígenas, oh, Pai Açu, Pai Açu. O povo achava top José de Anchieta, mas no fundo, todo mundo sabia que José de Anchieta estava sendo usado pela coroa portuguesa para catequizar os indígenas e apaziguar as feras. Vou dar uma fofoca para vocês aqui. Dizem que ele ficou 50 dias. Gente, a pensão nessa fofoca aqui é pesada. Ele ficou 50 dias com os indígenas e aprendeu o tupi em 50 dias. Mano, o cara fera, realmente ele era autodidata. O José de Anchieta que aprendeu aí o tupi. E por falar em tupi, o José é o cara. Ele falava vários idiomas, falava agora tupi, né? Falava tupi, falava português, falava latim e falava espanhol, já que nasceu lá na Espanha, nas Ilhas Canárias. E aí, Washington, qual foi a contribuição do José de Anchieta? Olha, se liga aqui, ó. Primeira coisa, ele vai escrever a poesia religiosa. Mas Washington, os indígenas não sabem quem é Deus.
Mano, é o seguinte, ele pegava lá uma vareta e começava a escrever ali na areia. Não sei se vocês já viram um quadro por aí de um padre escrevendo na areia. Pois é, era o José de Anchieta. Não tinha um quadro desse lindão aqui do Evolução, mas tinha a areia. O melhor quadro é a natureza, é a areia. Então ali ele escrevia as poesias líricas, as sacras, principalmente poesias à devoção mariana. O que é isso? Devoção a Maria, ou a famosa mariolatria, né? E aí ele escrevia ali e tudo mais, fazia suas orações, anunciava ao lume que a luz que estava chegando, já que eles diziam que os indígenas eram uma espécie de povo sem luz, né? É papo porque você sabe que toda população, indígena ou não, ela tem sua cultura religiosa. E eles diziam nas cartas que os indígenas não tinham religião, eles estavam mentindo, só para dizer que poderiam com facilidade implantar, colocar na cabeça do indígena o cristianismo. Muito bem. E aí, gente, escreveu poesia épica também, mas vocês sabiam que o José de Anchieta escreveu uma gramática em Tupi-Guarani? É, meu amigo, ele vai agora pegar o indígena e vai querer que o indígena aprenda português usando a própria língua indígena. É por isso que essa literatura é chamada também de pedagógica. Por que pedagógica? Porque tinha meta de ensinar. Olha só, José de Anchieta era fera, ele usava a religião e, ao mesmo tempo, fazia um equilíbrio entre religião e pedagogia. O cara era fera, parceiro. E aí, então, garotada, além do mais, fica uma pergunta, mas, Washington, como foi que o José de Anchieta converteu alguns indígenas? Ei, pra cá! Sabe como? Ele usou peças teatrais. Como se chamavam essas peças? Auto. O que é um auto? Você assistiu o Auto Compadecida? Pois então, é isso aí. O auto é uma peça religiosa onde apresenta um cenário entre o bem e o mal. Lembra lá do João Grilo lá? João Grilo lá no céu e tudo mais. Lá estava lá o diabo de um canto, Jesus do outro. Pois então, meu amigo, é a mesma ideologia. E o José de Anchieta, para convencer os indígenas ao cristianismo, ele colocava o teatro e colocava o demônio de um lado, o anjo do mal e o anjo do bem. Aí os indígenas assistiram aquilo. Olha aí, rapaz, que negócio é esse aí, rapaz? O que é isso? Esse cara tá mostrando que quem serve vai para o paraíso e quem não serve vai para o inferno. Então, era isso que ele colocava, esses duelos entre o bem e o mal. É o famoso maniqueísmo. Lá, ó, de onde vem isso aí? Lá do Gil Vicente do Humanismo. Então, meu amigo, a gente já deu só para você. Você quiser, ó, aproveita agora que eu estou aqui, volte àquela aula lá do humanismo, né, do humanismo que nós ensinamos para você, da literatura portuguesa, e você vai fazer uma relação do Gil Vicente, do Teatro Vicentino, com o teatro de José de Anchieta, que é o Alto, que é aquela peça religiosa. Pois bem, voltando para cá. E aí, turma, ele escreveu uma peça interessante aqui, olha só aqui, ele escreveu uma peça teatral chamada O Alto de São Lourenço. Esse aqui já caiu muito no vestibular. Olha a dica, hein? Já caiu bastante nos vestibulares, O Alto de São Lourenço. Por quê? Porque é uma peça importante, onde José de Anchieta vai usar ali um demônio, né? Um demônio ali para assustar os indígenas, né? E aí ele vai usar um demônio, vai usar ali o amor de Deus, o temor de Deus, o nome de 2 anos, né? Amor de Deus, o temor de Deus, e vai usar ali os demônios, né, para assustar os indígenas, que é a forma que ele tinha de converter os indígenas ao cristianismo, usando aqui as peças teatrais, e uma delas é o Alto de São Lourenço. Pois bem, turma, beleza? E a gente percebeu, então, aqui a contribuição do José de Anchieta na literatura jesuítica da catequese e pedagógica. Muito bem, agora vamos para as questões. Quero saber se você realmente está sabendo da parada. Você vai acompanhar o nosso material, mas se você não tem o material, vai poder acompanhar também. Beleza? Vamos lá então aqui. Olha só, esse trecho aqui, ele foi tirado, sabe de onde? Da Carta de Pero Vaz de Caminha. Já percebeu aí, mano, que é muito comum cair trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha. E aqui eu começo assim a leitura, ó. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro que lhá. Olha só aqui, ó. Lhá. Não, essa linguagem é muito antiga. Lhá vimos. Contudo, a terra em si é de bons ares,
frescos e temperados como os de Entre Douro e Minho, que comparando com o povo lá de Portugal. Porque nesse tempo, da agora sim, os achávamos como os de lá. As águas são muito infinitas, percebe que tem muito adjetivo aqui? Então, ó, em tal maneira é graciosa, olha, que querendo aproveitar, dá-se a nela tudo. Olha só aqui, ele está dizendo que essa terra dá tudo, dá tudo aqui. E aí continua, por causa das águas que tem, contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me será salvar essa gente. Olha o migué aqui do Pero Vaz de Caminha dizendo que o melhor da terra não é o ouro, mas salvar as pessoas. Continua. E aqui, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza, está falando para quem? Para o Manuel, né? Que em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para essa navegação de Calicut. Bastava, quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja saber, o acrescentamento da nossa fé. Então, vocês perceberam aqui que a carta é cheia de elementos descritivos. Vamos à pergunta? Vamos lá, vamos lá. Pergunta. Muito bem. Esse texto é um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, o Dom Manuel, né? Cuja importância documental reside no fato de que, será que essa carta tinha uma meta apresentar usos poucos comuns do português padrão da época? Essa era a meta? Bora ver. Não, né, gente? Não é. A B diz que descreveu o estranhamento do autor ao chegar ao Brasil. Nada a ver, né? Até porque quando ele chega lá, ele começa a destacar o clima, a hidrografia, ele começa a destacar o relevo, então nada de estranhamento. Fazer um inventário do expediente das rotinas de navegação e achados da tripulação, o texto não comenta sobre isso também. O texto está falando ali realmente de registros. Exemplificar procedimento de comunicação formal em um contexto de forte hierarquia, o texto também não fala na questão hierárquica, o texto não apresenta. E, enfim, a resposta é a ser um registro histórico e linguístico do período em que foi redigido. Olha só, gente, beleza, olha só, vocês perceberam qual é a principal função para nós hoje, em pleno 2025, entender que a Carta de Pero Vaz de Caminha, dentro do contexto literário, é um registro histórico e linguístico do período em que foi redigido. Essa é a principal missão da literatura, beleza? Outra questão, vamos lá. Agora é o seguinte, sobre as cartas dos viajantes, né? Cronistas, né? Também conhecido como cronistas, né? Dos viajantes. É incorreto. Curumim, presta atenção aqui na hora que você está fazendo uma questão. Para de ser bisonho, viu? É incorreto. Tem vestibular que ainda faz questão de botar a letra maiúscula aqui, mas tem mais não. Presta atenção, menino. Presta atenção aqui. Olha o que diz, ó. Para marcar a errada. E aí, vamos lá. A letra A diz que as cartas, independentemente de sua finalidade informativa, pelo seu caráter narrativo, superavam o caráter utilitário de mero relatório. Não, gente, não. Estavam praticamente no mesmo patamar, tanto a questão da escrita como também preparar um relatório bem feito para a coroa portuguesa. A letra B diz aqui que as cartas trazem minuciosos relatos sobre aspectos históricos, geográficos e econômicos, gerando um panorama sobre o funcionamento da colônia. Eita, não é a resposta não, está tudo certo até agora, tudo no esquema, realmente aí, né? Está tudo nos conformes, beleza. A C diz que as cartas não apresentavam preocupações estilísticas. Cuidado com a palavra não, hein? Cuidado com o não. Olha, as cartas não apresentavam preocupações estilísticas e de linguagem, pois eram produzidas por viajantes ou padres cuja preocupação era informar o rei sobre o novo território. Será que isso é verdade? É claro que é mentira, meu irmão. É mentira. Isso aqui está errado, porque eu falei para vocês agora há pouco na explicação que eles tinham preocupação em escrever direitinho, tinha todo o processo. E, só para questão de conhecimento, a D está correta, porque ela diz que, mesmo pretendendo-se informativas, né, as cartas apresentavam traços imaginativos, de aventura, que eu já falei para vocês agora do Reis Stader,
e também as peripécias envolvendo histórias com o padre José de Anchieta. E as cartas, na letra E, permitiram o conhecimento de fatos históricos, documentado vários aspectos de um Brasil em formação. Isso é verdade. Então, tudo isso é verdade sobre o quinhentismo em relação à literatura dos viajantes ou a cada viajante, menos a letra C, que está errada. Então, essa aqui seria a opção, no caso, verdadeira, porque é marcar incorreto, né, menino? Presta atenção, olha a visão isso. Marcar aqui é incorreto. Beleza? Vamos agora, então, para a nossa última questão de hoje, que diz o seguinte, bora falar de quem? Do José de Anchieta. Essa questão é muito fácil. Eu acho que essa aqui você não vai errar o que diz, ó. É para marcar de novo, ó. Todas as alternativas são corretas sobre o padre José de Anchieta, exceto, sabe o que é exceto? Menos. Vai marcar a errada, garotinho e garotinha. Atenção, você vai marcar a errada. Olha, eu até acho legal no vestibular quando aparece assim, para marcar errada, porque como vocês estudaram muito, vocês vão arrebentar, então chega uma coisa estranha aí. Aqui tá estranho, hein? Então é mais fácil você, na hora, marcar a opção errada. Pois bem, e aí, olha o que diz a letra A. Foi o mais importante jesuíta em atividade no Brasil no século XVI. Verdade! Vamos lá. Verdade, isso é verdadeiro, sobre José de Anchieta. A B diz, foi o grande orador sacro da língua portuguesa com seus sermões barrocos. Espera aí, barroco? Eu te falei de barroco aqui, meu irmão? Eu te falei de barroco? Não te falei de barroco, certo? Eu falei de quinhentismo. Então, não tem nada a ver. O meu amigo aqui não apresentava nada de barroco, porque barroco é dualidade, barroco é confusão. Então, aqui, essa letra B não tem nada a ver com o nosso amigo José de Anchieta. Se você marcou a B, então você acertou, certo? Beleza, você arrebentou. Agora, só para a questão de conhecimento, já te expliquei isso, estou revisando aqui nessa questão. Diz que o José estudou Tupi-Guarani, escrevendo uma cartilha sobre a gramática da língua dos nativos, beleza? E escreveu tanto literatura informativa como caráter pedagógico, beleza? E suas peças, eu te falei agora há pouco, representam um duelo entre anjo e diabo, entre o bem e o mal, que eram peças chamadas autos para a conversão dos indígenas. Beleza, muito bem. Olha só, gente, que aula top, viu? Olha como foi fácil aqui, você entendeu o quinhentismo. E se você gostou, curta a nossa aula. Eu quero que você agora compartilhe essa aula para todos os seus amigos, porque o Evolução aqui, nós somos os melhores, queremos que você seja também melhor. A sua vitória também é a nossa vitória. E até a próxima aula.